Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um momento de oração, um momento em que nós buscamos no Evangelho alimentar desse pão espiritual, dessa água que sacia a nossa sede, que possamos, unidos no Evangelho de hoje, trazer a compreensão do nosso Senhor, das suas palavras, dos seus exemplos, mas hoje de uma forma um pouco diferente, que hoje nós vamos falar daquela que deu a luz ao Verbo, da mãe, Maria, Nazaré, aquela mãe maravilhosa que veio no intuito de amar, de receber, de gerar no corpo físico daquele que seria o nosso guia, a nossa luz, estendeu sua missão não só como mãe de Jesus, mas como mãe da humanidade terrestre. E hoje continua nesse trabalho maravilhoso de acolhimento, de atendimento a essa mãe que recebe a nós todos de braços abertos. Desculpa, a essa mãe que intercede ainda junto ao Pai por cada um de nós, que enxuga nossas lágrimas. Então, nosso evangelho de hoje será sobre Maria de Nazaré. Tem uma passagem muito bonita de Maria, uma mensagem. Ela em espíritos, ainda antes de encarnar, quando ela foi visitar os seus pais em Nazaré, quando estava sendo preparada para encarnar, veio acompanhada de Gabriel, de Rafael e de Micael. E ao visitar seus pais ainda, ela fez uma oração muito especial. E essa oração nós vamos ver agora. Deus de eterna solicitude, eis que me entrega aos compromissos firmado com todo o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, quero que se cumpra a vossa vontade, e não os meus anseios. Para mim constitui uma grande honra fazer parte da caravana da fraternidade, que deverá descer à terra, para que o céu se faça nos corações dos homens. O meu ardente desejo era receber o brilho do grande mestre das estrelas. Há muito que alimenta esse anseio divino no peito. Aspiro a ele, e me foi dada a oportunidade de não somente vê-lo, mas conviver com ele nas linhas educativas por vós estabelecidas no roteiro do mundo. Para mim isso constitui acontecimento acima da misericórdia. Isso é o amor a me visitar o coração e transbordar meu ser, numa esperança que se renova e me liberta. Estou sendo amparada por 3 dos vossos mais elevados agentes. Sei que não mereço, mas me silencio diante deles para ouvir a vossa vontade, que se serve desses luminares como canais que me educam, me instruem e me preparam para o aprendizado do amor. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como Rei, como libertador das criaturas, eu compartilho dessa esperança e só tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar de coragem, paciência, trabalho e amor em todas as circunstâncias que porventura surgirem. Tenho a maior alegria em ser a vossa serva, das mais humildes entre elas. Se por acaso eu tenha algo a mais que as minhas irmãs da terra, vos peço, Senhor, apagai-me, ao juntar-me a elas, que eu seja uma simples mulher, que nunca fugirá ao seu dever. Sei que sinto que estou diante de uma batalha, e que meus adversários são vorazes, onde se gera o orgulho e o egoísmo, onde se alastra o ódio e cresce a perseguição. Entretanto,
Em vosso nome desejo entrar na guerra com a bandeira da paz. Peço-vos, Senhor, para essas duas criaturas que me abrem a porta da harmonia nos corações, firmeza em seus ideais, e ao encontrar o Messias, que as minhas emoções não perturbem o compromisso. Sinto que vou ser uma mãe feliz para a felicidade de outras mães. Maravilhosa essa mensagem de Maria, né? Antes de reencarnar. Uma grandiosidade tão grande. Nunca se sentiu acima de ninguém. Ao contrário, quis ser igual a todas. Nunca se achou diferente de nenhuma. Por ser a mãe do Messias, tornou-se igual. Nunca condenou o pai pelo sofrimento do seu filho. Apenas se tornava serva e confiava naquilo que ele havia proposto. Por isso, Maria, esse ser divino, maravilhoso, a quem eu rogo as bênçãos todos os dias, mãe. Me abençoe, querida mãe. Maria de Nazaré, estrela divina do universo, das grandes almas, essa mãe maravilhosa, essa mãe que está sempre ao nosso lado. No Evangelho, né, de Lucas, de 1,38, ela fala: Eis-me aqui, serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel fala: buscando alguém no mundo para exercer a tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, que ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os incorruptíveis do coração e desvalida entre os homens. Era grande e prestigiosa perante Deus. Maria, segundo as informações de fontes cristãs antigas, era filha de pais judeus, de Joaquim e de Ana. Há dúvida quanto ao local exato do seu nascimento, ocorrido entre 18 ou 20 a.C., em Jerusalém ou em Séforis, na Galiléia. Possivelmente ela se casou aos 14 anos de idade, como era comum na época. Durante a sua infância viveu em Nazaré, onde ficou noiva do carpinteiro José, da tribo de Davi. No Evangelho de Lucas, ele fala bastante dos evangelistas, é o que mais fala de Maria, né? E vamos ver agora algumas citações que ele fala, né, sobre Maria. No capítulo 1, de 26 a 33, ele fala da anunciação, da visita do anjo Gabriel. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade na Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar o que significa semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Numa outra passagem de Lucas, no capítulo 1, de 39 a 42, quando Maria visita sua prima Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia,
onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em voz alta exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Outra passagem de Lucas, no capítulo 2, de 1 a 7, o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam para a sua cidade de Natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi à cidade de Nazaré da Galiléia, de Nazaré da Galiléia para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ainda em Lucas 22, 41 a 52, quando Jesus foi no templo aos 12 anos. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viriam na companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e sua resposta. Também Lucas 22, de 41 a 52. E quando viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era de sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para Deus e para os homens. No livro Áureo do Universo, no livro Universo e Vida, de Áureo, ele fala um pouco da trajetória de Maria. O amor sublime dos excelsos espíritos de Sírios não abandonaram os antigos companheiros. E foi de lá, aquele orbe santificado que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente Cristo Jesus. Aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana, Simeão, Isabel e Zacarias, e principalmente a carpinteiro José e a Santa Maria. A verdade é que quanto mais elevado na hierarquia da vida, mais os espíritos se voltam ao amor e à renúncia, ao trabalho e ao sacrifício, em benefício de seus irmãos menos adiantados na senda evolutiva. São exemplos dessa maravilhosa realidade. A mãe do precursor do excelso mestre, cujo intraduzível devotamento os fez trocar seus luminescentes paraísos pelo serviço permanente e sacrificial à humanidade ignorante e sofredora. Maria e José eram ambos espíritos perfeitos quando encarnaram em missão. Mantendo essa afirmação, explicamos, ambos eram espírito perfeito relativamente a vós, por isso que possuíam a perfeição moral e intelectual relativamente ao vosso planeta.
Não era, porém, com relação aos mundos superiores, que os dois já haviam habitado. Eram espíritos superiores muito elevados na hierarquia espírita com relação a vós outros. Mas não tinha ascendido ao ponto culminante da perfeição, a perfeição sideral. Eram espíritos bons e devotados, mas que precisavam progredir muito em ciência universal para chegarem àquela perfeição. Nenhum dos dois pertencia ao número que se conservavam sempre puro. Ambos eram espíritos purificados. Existem, contudo, outros seres muito peculiares que não são propriamente agêneres, mas que pertencem muito mais ao plano extrafísico do que ao plano que chamamos físico. Trata-se de criaturas, sem dúvidas, humanas, mas cuja ligação biopsicofisiológica com a matéria densa que chamamos carne é mínima possível. São espíritos sublimes, de imensa superioridade evolutiva, que só se encarnam na Terra em raras e altíssimas missões de singularidade e importância para a evolução da humanidade. E o maior desses espíritos foi Maria de Nazaré, a Virgem Celsa, Rainha dos Anjos, cuja presença material na costa terráquea foi indispensável para a materialização do Messias divino entre os homens, pois coube a Maria fornecer ao Mestre a base ectoplasmática necessária para a sua tangibilização, servindo ainda de ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, eletromagnéticos e quimiofísicos, que possibilitaram neste orbe a presença crística. Tudo que o Senhor sentiu, Senhor Jesus sentiu na sua jornada messiânica, repercutiu diretamente nela, na Santa das Santas, na Augusta Senhora do Mundo. Emmanuel conta para nós no livro Caminho da Luz que, precedendo a vinda de Jesus, entidades angélicas se movimentaram, tomando vastas e importantes providências no plano espiritual. Escolheram-se os instrutores e os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra então nas esferas mais próximas do planeta. E com a chegada do Mestre, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora de Cristo. Como dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes? Tibaldi, os escritores materialistas de todos os tempos, vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simão, de Ana, de Isabel, de João Batista, de José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observação injusta e maliciosa. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença na vida, poderia Jesus lançar-se na terra os fundamentos da verdade inabalável. Humberto Campos, no seu livro Boa Nova, ele fala para nós: a importante visita que Isabel e seu filho João Batista fizeram ao lar de Jesus em Nazaré, propiciando um oportuno encontro entre as duas crianças que revolucionaram o mundo. O diálogo entre as duas primas é muito significativo, revelando-se perfeitamente preparadas para o sublime tarefa, como veremos nesse pequeno trecho. O que me espanta, dizia Isabel com caricioso sorriso, é o temperamento de João, dadas as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Essas crianças, ao meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim.
envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo sós, junto das águas, e de outras, em conversações profundas com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala da sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei na observação dos nossos doutores. E constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Maria sofreu muito diante da crucificação de Jesus, junto da cruz. O vulto agoniado de Maria produzia uma dolorosa e indelével impressão. Com um pensamento ansioso, torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado, e amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Naquele instante, Maria revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. E através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora seu pensamento mais vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer amargas penas? Não ouvira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho, adorado, à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo: determinações insondáveis e justas de Deus, que precisavam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se um escravo à sua vontade, Senhor. Uma grandeza tão grande, né, de Maria, que mesmo com seu filho na cruz, o amor a Deus era acima de todas as coisas. Faça-se a sua vontade, Senhor. Após a separação dos discípulos, né, Maria ficou um tempo em Bataneia. E os discípulos foram para lugares diferentes, divulgar a boa nova. E Maria ficou lá em Betanéia, onde alguns parentes mais próximos esperavam com especial carinho. E os anos começaram a rolar silenciosos e tristes para a angustiada e saudade de seu coração. E tocada por grandes dissabores, observou que o tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elemento de ásperas discussões entre seus seguidores. Na Betanéia pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual, por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam. Em virtude do elos que a ligava a José, em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimônia. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Mas aí, a esse tempo, o filho de Zebedeus, tendo presente as observações que o mestre lhe fizera na cruz, surgiu na Betanéia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação, e João lhe contou da sua nova vida,
instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotas e sinceras. Então Maria, acompanhando João, mudou-se para uma habitação simples e pobre. Demorava num promontório, onde se avistava o mar, no alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza. Se reuniram ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciaram uma nova era de amor na comunidade universal. A Casa da Santíssima, sua choupana, era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviadas suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecido e murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia um favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus. Mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente, acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos, que invocavam a sua proteção de mãe, infortunadas, que pediam a bênção de seu carinho. E segundo a narrativa de Emmanuel, o apóstolo Paulo, ao visitar Éfeso, atendendo ao insistente chamado de João para promover a fundação definitiva da igreja cristã naquela cidade, com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no seu íntimo as suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. Numa próxima viagem a caminho da Palestina, pela última vez, Paulo de Tarso também passou rapidamente por Éfeso. A própria Maria, avançada em anos, acorrera de longe em companhia de João e de outros discípulos, para levar uma palavra de amor ao palatino intimorato do Evangelho de seu filho. E mais tarde, quando o apóstolo dos gentios esteve preso por 2 anos em Cesareia, aproveitou esse período para manter relações constantes com a sua igreja. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas, para o seu velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria, e lamentou por não poder ir até Éfeso. Uma passagem que para mim é maravilhosa, uma das mais belas que eu conheço, foi do encontro de Maria com Jesus de Nazaré, narrado no livro Boa Nova. Elevada nas suas meditações, Maria viu se aproximar um vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção.
Maternalmente ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardava todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e caridosa? Que emoção era aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosa e lhe falou com um profundo acento de amor: Minha mãe, venha aos meus braços. Queria abraçar-se aos pés de Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisava, enquanto aos seus ouvidos chegava os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir os últimos instantes daquela que lhe era a devotada Mãe Santíssima. Maria voltou maravilhosa e continua sendo a nossa mãe, não só mais a mãe de Jesus, agora é a mãe de todas, e continua na sua tarefa no plano espiritual. Ivone do Amaral, ela fala para nós, né, dos importantes trabalhos que continuam sendo feitos por Maria junto aos sofredores na Zona Umbral. No livro Memória de um Suicida, o espírito de Camilo Botelho descreve o trabalho realizado pela Legião de Servos de Maria no Hospital Maria de Nazaré, junto aos espíritos suicidas. Ainda no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira também, ela fala: Sim, imaginais uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente aos casos íntimos, trajando todos veste como uma empastada de lodo da sepultura, confissões alteradas e doloridas, estampados estigmas de sofrimentos crucinantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em denso véu de penumbra gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes do além-túmulo, abatidos pelo suicídio. Periodicamente, singular caravana visita esse antro de sombra. Vinha à procura daquele dentre nós cujos fluidos vitais, arrefecido pela desintegração completa da matéria, permitisse a locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transação. Senhoras faziam parte dessa caravana, legião
dos servos de Maria. Entravam aqui e ali, pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes. Curvavam-se cheia de piedade junto das sarjetas, levando aqui e acolá alguns desgraçados tombados sob o excesso de sofrimento. Retirava os que se apresentavam em condições de poder ser socorrido, colocavam-se em macas, conduzidos por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. E depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grande distância, vimos que se foram descerradas as persianas, facultando-nos a possibilidade de distinguir no horizonte ainda afastado o severo conjunto de muralhas fortificadas. Nossos instrutores fizeram-nos ingressar pelo centro, no qual se lia, em subtítulo, Hospital Maria de Nazaré. Ao contrário das demais dependências do hospital, como o isolamento e o manicômio, o Hospital de Maria de Nazaré, o Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira. Apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosa, teciam-lhe grandiosas muralhas. Necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspede de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. No livro Ação e Reação, ditado por André Luiz, este também em visita realizada ao Santuário Mansão da Paz, relata a súplica de uma mãe ao coração amoroso de Maria, que interceda pelos seus filhos. Acompanhemos, por exemplo, aquela nossa irmã em súplica. E as frases inarticuladas da veneranda irmã em prece ressoavam-me aos ouvidos. Mãe Santíssima, Divina Senhora da Piedade, compadece-te de meus filhos que vagueiam nas trevas. Por amor de teu Filho sacrificado na cruz, ajuda-me o espírito sofredor, para que eu possa ajudá-los. É uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos transviados, na sombra invocada da proteção da nossa Mãe Santíssima. Maria, esse ser de luz que conseguiu ir além da sua missão. E hoje, Maria está nos nossos corações como a nossa mãe, nossa intercessora, nossa advogada, a luz a quem recorremos diariamente em nossas orações. E hoje, chegando a data, do Natal, onde comemoramos o nascimento do seu filho, nada mais justo de que lembrarmos dessa, que deu a luz ao Verbo. Mãe, nesse momento especial, peço que ore por todos os doentes que se encontram caídos pelas estradas da vida, os doentes físicos, doentes da alma, os doentes da mente. Ora pelas mães que perderam seus filhos, que não estão conseguindo superar essa dificuldade. Ora pelos idosos que estão abandonados em seus lares, esquecidos nos asilos. Ora pelas crianças órfãs de pais mortos, mas pelas crianças órfãs de pais vivos. Olhe pelos transeuntes do mundo que vagueiam sem destino, sem rumo. Olhe por nossos irmãos que se perderam nos vícios da droga, que caminham no limiar da loucura, não tendo mais a razão de ser, de existir e de viver. Olha por aqueles espíritos que foram abortados. Traga-lhe a luz, o caminho, a compreensão e o perdão. Olhe pelos nossos irmãos suicidas. Atende a súplica de cada um daqueles corações sofridos. E aqueles que estão pensando em suicidar, envolva-os com seu amor,
com sua paz. Olha para aquele pai de família desempregado, que não está conseguindo dar um sustento digno aos seus filhos. Olha pelos casais, pelas famílias que estão se desfazendo à sombra da escuridão e do egoísmo pessoal. Olha por cada membro dos grupos que estão ouvindo esse evangelho, Caminho da Espiritualidade, Reflexões Diárias, Allan Kardec, para os Página Osmar Pires, para todos os grupos de WhatsApp, de estudo, de tratamento, para o canal Reflexões Diárias, para todos que de alguma forma, através das mídias sociais, têm acesso a esse evangelho. Olha por cada membro, por seus familiares, por cada coração necessitado da sua luz e do seu amparo. Envolva-nos com a sua paz. Gratidão, Mãe, por estar sempre do nosso lado, por interceder por nós sempre. Salve, Mãe. Salve, Rainha. Salve. Rainha Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degregados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gratidão, Mãe. Gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.